importante para esse processo. Não importa onde você está, mas o que você precisa aprender e quem vai te ensinar. E quando existe uma possibilidade, já é o suficiente para você desenvolver uma frequência poderosíssima nesse processo, se conectar com ela, que é a esperança. Não é à toa que falam dessa frequência na Bíblia. A esperança, ela te coloca em estado de movimento. Então, eu me arrisquei nesse processo. Eu comecei a me colocar em lugares prósperos, com pessoas bem-sucedidas, e lá eu fui analisando o que faltava em mim. E era bastante coisa. Inclusive fisicamente, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, eu me arrisquei completamente, e aí eu fui observando isso, que era a identidade que precisava mudar. E aí fui me adaptando, me modelando, que é assim que eu acredito que nós devemos fazer, né? Ter essa flexibilidade de personalidade, de jeitos, de identidade, de acordo com o lugar que você gostaria. Mas você não chegou a ter crenças limitantes em relação, por exemplo, a imaginar a sua transformação física? Em nenhum momento você teve processos de dúvida em relação a isso? Tive muitas, na verdade. Só que o meu desejo de chegar no outro lugar era muito maior do que elas. E eu acredito que isso fez toda a diferença. Quando você tem um desejo ardente, você vai empurrando as suas crenças com a barriga. Isso não necessariamente vai ficar escondido por muito tempo. Uma hora essa sujeira sai do tapete. Foi o que aconteceu comigo. Então, a minha frequência vibracional era muito mais forte do que as minhas crenças. Porque eu queria muito chegar a algum lugar. Então, eu peguei as minhas crenças e coloquei para debaixo do tapete. E aí eu ganhei dinheiro. Tive um reconhecimento profissional na época. Só que o que aconteceu? Eu perdi tudo depois de um tempo. Num relacionamento. Claro que o universo, ele é muito perfeito. Então, ia usar alguma isca, algo, alguém, alguma situação para mostrar que eu ainda estava ferida. Por quê? Muitas pessoas acham que se curaram, mas na verdade elas se esconderam dos gatilhos. Nossa, essa é boa, hein? Como o processo assim? de solidão. O que seria esconder dos gatilhos? Você se esconde do mundo. Você começa um processo de desenvolvimento pessoal e aí você vai se colocando no seu casulo, não se relaciona mais com as pessoas, e é justamente o relacionamento que faz a gente crescer, né? E mostrar que a gente se curou. E aí você vai se colocando no seu casulo, se afasta do mundo das pessoas, se fecha, e aí você acha que você está curado porque ninguém mais te abala. Só que quando você vai para o mundo de novo, você vê que na verdade você não estava curado, você só se escondeu do que antes era um gatilho para você. Quando não tem ninguém que te espreme, não vai doer. Mas quando você vai para o mundo, coloca o seu braço, alguém espreme, aí você tem aquela reatividade de novo, né? Então tem que aprender no mundo. Tem que reprogramar as crenças. Porque se você não reprograma a sua mente, o seu subconsciente, você atrai com a sua frequência vibracional, porque é a lei. Então existe a crença, eu posso acreditar que a lei da atração funciona. Mas existe a lei da atração funciona. E nós temos provas quanto a isso. E você atrai com a sua frequência. Só que as suas crenças determinam o que fica com você ou não. Então, com a minha frequência vibracional, eu consegui atrair coisas grandiosas, mas no momento mais oportuno, elas desapareceram. Até que eu tirasse aquela sujeira debaixo do tapete e solucionasse tudo. Trabalhasse ela. Exatamente. Mas eu acredito que a autoestima, ela é primordial. Seria como se fosse um pilar para isso tudo acontecer. Porque se você não vê valor em si mesmo, como você vai poder acreditar em coisas grandiosas, em sucesso, em prosperidade? Então, talvez um dos pilares seria a autoestima. Como que uma pessoa que está só... ela criou uma autoimagem sobre si mesma extremamente negativa por vários anos. Como que ela pode sair dessa nuvem negra que está lá em cima da cabeça dela? Essa pessoa ela vai ter que iniciar um processo de autoconvencimento do contrário, até que ela acredite nessa verdade. Então, é saturar o cérebro com uma informação oposta. Porque ela chegou nesse momento de autoimagem abalada porque ela fez esse processo negativamente. Ela falou tantas vezes que ela era feia, que ela não estava bem com o corpo dela, que ela não era aceita, que ela se convenceu dessa verdade. Então, inicialmente, você tem que sim sugestionar para você, mesmo que você não acredite ainda nisso. Só que você tem que se familiarizar com essas novas informações no seu cérebro. Assim, quando você se relaciona com alguém. Isso acontece bastante.
Digamos que uma pessoa que não goste de abraços, de toque físico. Existe muito isso. E aí você começa a se relacionar com alguém que é muito toque físico. Inicialmente, você rejeita aquilo, né? Então, eu não gosto que me toque, etc, etc. Mas essa pessoa vai se aproximando tanto, garantindo o espaço dela, que em um determinado momento você até que, ok, já não se assusta mais. E quando nós falamos das nossas crenças, é assim que tem que acontecer. Agora, a crença de identidade é a base. Todo mundo fala do merecimento, né? Existe o merecimento para ganhar dinheiro, o merecimento para o amor. Na verdade, é a crença de identidade. Por quê? Nós temos uma tríade. A identidade é a base. A forma como você se enxerga determina o que você se sente capaz de fazer. Então, a crença de capacidade seria a secundária. O que você se sente capaz de fazer determina o que você se sente merecedor. Então, tudo começa com o que eu acho de mim. Depois, o que eu acho que eu sou capaz de fazer, de acordo com o que eu acho de mim. E quando você faz, você traz convicções de que você merece algo. E as pessoas param aí. Elas não fazem. Só que nós precisamos de convicções. Por exemplo, essa mulher com autoestima baixa, vamos usar esse exemplo. Quando ela faz, por exemplo, uma simples, né, entre aspas, ida à academia, uma melhora na alimentação vai trazer uma ideia para a mente dela de que ela está mais magra. Na mente dela. É a ação que liga o mundo mental do mundo físico. Sem a ação, é um movimento. Sem a ação, você não consegue trazer essas convicções. Por mais que ela não tenha emagrecido nem 100 gramas, a mente dela vai fazer ela se sentir mais bonita. Isso é uma convicção. E se ela não fizer nada, a mente dela vai falar, aí, tá vendo? Essa é a real fulana. Você é assim, você é sedentária, você não tem dinheiro, você vai se convencendo cada vez mais através da inação. Abalando a crença de identidade. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. É tipo quando você vai lá e come um fast food, assim, né? Você já tá se sentindo meio fora do peso, você vai lá e fala assim, não, mas hoje eu posso, vai. Mas daí quando acaba, você fala assim, putz, mano, daí vem aquele sentimento de... Sim. Nossa, de não culpa. Deveria, de culpa, exatamente. culpa. A culpa abala essa crença da identidade. E o contrário também é real. Quando você vai pra academia, né, esse exemplo aí da autoimagem, que a gente sabe que o corpo faz bastante diferença, né, principalmente para as mulheres. Você já se sente orgulhosa. E esse estímulo de frequência e de informações neurais, de forma repetitiva, vai alterando um programa. E esse programa, ao ser alterado, interfere no seu comportamento natural. Então, inicialmente, o que era uma resistência, o que era difícil, vai se tornando uma fonte de reabastecimento, de prazer. Por isso que as pessoas elas ficam até viciadas na academia, né? Não é só o músculo, é a identidade, é a autoestima, é esse estímulo, né, de prazer, enfim. Agora, a primeira pergunta é o que eu acho de mim, né? Como que o pessoal lá de casa pode, pra gente ajudar o pessoal, responder essa pergunta sem se preocupar com o outro, né? Porque a gente tá na mídia social lá, aí, putz, todo mundo que você vê é mais bonito, mais rico, mais bem profissionalmente falando. E quando você faz essa primeira pergunta, o que eu acho de mim, nem sempre você está fazendo a resposta com base no que você realmente acha de você, mas sim o que você acha de você comparado aos outros. O que os outros acham de você também, né? Exato. Então, como blindar esses dois lados, né? E focar em realmente, o que eu acho de mim. Independente de estar com 1 quilo a mais ou a menos, num trabalho X ou Y. A gente sempre quer prosperar, né? Mas como se blindar disso? Acho que resumindo, a pergunta dele é como não deixar as vozes externas entrarem na tua voz interna, né? Olha, eu acredito que só te incomoda aquilo que é real. Então, querendo ou não, o que te incomoda ao ouvir de alguém, de alguma forma está dentro de você. E isso deve ser um feedback. E não algo ruim, uma humilhação. Porque, novamente, uma mentalidade de uma pessoa vencedora. Então, uma pergunta muito importante é: onde eu quero chegar? Porque, dependendo
do movimento que eu desejo ter, aqui tá ótimo, a minha identidade assim tá ok. Agora, dependendo de onde eu quero ir, eu tenho que melhorar. Inclusive, a melhoria faz parte da vida. Quando você não tem mais o que melhorar, a vida perde a graça. Nossa. E nada melhor do que o feedback das pessoas para você saber para onde se movimentar. Então é importante fazer uma análise, inclusive, eu acho que bem racional, do que você acha de você, inclusive do que os outros falam de você. Porque os feedbacks das pessoas são muito importantes. Às vezes eles são mais sinceros do que o que a gente acha de nós mesmos. Porque nós temos um ego muito forte. Na verdade, às vezes é um feedback não do que as pessoas falam. Ninguém às vezes vai olhar na sua cara e falar, você tá assim, você tá assado. Na verdade, é o feedback do que a gente olhando as outras pessoas, Perfeito. a gente se autodá. Tipo, a interpretação do que o outro pensa da Que gente. é mais sincero. Uhum. Mais sincero ainda. Porque eu acredito que todo mundo que tá aqui assistindo o Lean Podcast quer melhorar. Total. E é muito bom quando você tem alguns pontos de melhoria muito claros, né? Então, isso eu fiz na minha vida e sempre fiz de ciclos em ciclos. O que eu posso melhorar em mim? Inclusive, eu faço isso até hoje. Pô, que legal, Dani. Depois que eu saio dos podcasts, eu assisto eles na televisão e eu anoto os pontos que eu devo melhorar, o que eu devo parar de fazer, o que eu devo fazer mais. Se o meu tom de voz tá bom, se eu tenho que trazer mais energia, se eu tenho que gesticular mais ou gesticular menos. Legal. Porque se eu esperar dos outros, e aí entra o que vocês falaram agora, que é verdade, se eu esperar das pessoas o feedback delas, não, Duda, você tá ótima, tá maravilhosa, não precisa fazer nada. Mas, de acordo com o que eu vejo dos outros participantes que eu admiro, posso melhorar aqui. E você tem que ter uma mentalidade incrivelmente foda para que os feedbacks das pessoas não se tornem humilhações. Porque quando eu me coloquei em ambientes prósperos, as pessoas elas me olhavam dos pés à cabeça. E eu tinha a sensação... né? E, sinceramente, hoje, olhando para trás, não era por menos, né? Porque nos ambientes que eu estava, eu subia no ônibus com um salto desse tamanho, coisa que ninguém usava mais. Hoje eu vejo que nos ambientes de pessoas bem-sucedidas, as mulheres andam super simples. Ninguém anda com aquele saltão no meio do shopping, mas eu andava assim, no começo. De ônibus. E as pessoas me olhavam de cima a baixo, eu me sentia completamente desconfortável, mas eu poderia nunca mais ter voltado lá. Desde aquele primeiro olhar. Não quero mais sentir isso. Mas não. Eu observei para onde estava indo o olhar. O que é que elas estavam olhando. E esses olhares, eles falavam coisas que ninguém no meu ambiente falava. Meu cabelo, minha roupa, maquiagem, tudo. Foi um feedback. Exato. Que veio através da minha mentalidade de observar e me abrir para aquilo. Nesse processo de mudança, você tem que estar aberto para isso, porque se você está fechado, você não sai do lugar. Mas um ponto-chave é porque você não se fez de vítima, né? Dessa situação. Exato. Como não se fazer de vítima? Porque a maior parte das pessoas ia passar por isso e ia falar, eu sou coitadinha, os outros são opressivos. Os ricos são assim. Isso. É uma chave que vira na sua mente. Eu espero que seja esse podcast. Porque às vezes é uma informação que falta para você se tocar e falar, caramba, realmente, né? Eu tenho que pensar como feedbacks o que as pessoas pensam de mim. Porque quando você cria o prazer de melhorar, você melhora muito rápido, né? Vocês são a prova disso, eu também. Quando você cria o gosto por avanço na sua vida, tudo vai desbloqueando de uma forma muito rápida.